A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje estaremos estudando o capítulo 9 de 1 Samuel. Amém? Mas antes de tudo, né, vamos orar ao Senhor, pedir para Ele estar à frente desse estudo, desse momento que passamos juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por teu amor e misericórdia, por teu zelo, teu carinho, tua paciência, Pai. Tua bondade para conosco. Muito obrigado, Senhor. Não somos merecedores de nada, mas somos totalmente dependentes de Ti. O Senhor conhece os nossos corações. Peço, Senhor, que o Senhor esteja à frente desse estudo bíblico, o Espírito Santo esteja ministrando nos corações, como seja apenas um canal, um instrumento da ação do Senhor, usado para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo, que eles possam aprender mais de Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amados, sem mais delongas, vamos lá para o capítulo 9, versículo 1, nos fala assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou à terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Então, irmãos, aqui entra em cena quem? Saul, filho de Quis, que era da tribo de Benjamim. Tá? Vemos que o Quis, no caso, ele tem algumas posses, porque algumas jumentas dele haviam se perdido. O jumento era um animal muito importante naquela sociedade. Tá? Até uma família pobre tinha pelo menos um jumento. Porque a sociedade de Israel é baseada em agricultura. Então toda família, por ser uma sociedade baseada em agricultura, tinha que ter um jumento, porque o jumento era um animal importante, porque ele que puxava, ele é essencial para transportar, para puxar, para empurrar dentro da agricultura, empurrar carro, puxar arado e tantas outras coisas. O jumento era importante. Toda família tinha um jumento. E aqui ele perde algumas jumentas. Então ele vai e pede para Saul, enviado com um servo deles, para procurar encontrar esses jumentos, né? Procurar jumentos. Depois de muito buscar, nós vemos aqui, né? Muito buscar, muito andar, o Saul até ele resolve, né, desistir da busca e retornar para casa. Porque ele falou assim: olha, meu pai está aflito, está preocupado com as jumentas. Vamos embora antes que ele comece a ficar preocupado com a gente. Com tanto tempo que ele está buscando e não consegue encontrar. Ele está buscando e não consegue. Ele vai acabar ficando aflito pela gente, não mais pelas jumentas. A gente vê aqui que Saul era um cara diferente, um cara bonito, né? É um cara que, aos olhos, ele soltava os olhos, né? A beleza de Saul. Não tinha ninguém mais belo em Israel naquele tempo, né? Vamos adiante aqui, então, no 6. Nos fala assim: Porém, o servo, porém ele lhe diz: Eis que há necessidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos nós agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão do nosso alforje se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde
e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Então o servo que estava com Saul, ele falou assim: ó, tem um homem de Deus que mora perto aqui nessa cidade aqui. Então ele sugeriu: vamos procurar por ele, que ele pode de repente nos orientar quanto ao paradeiro das jumentas. Ele pode dizer o que nós devemos fazer, tá? O homem de Deus no caso aqui era o Samuel. Então, se o homem de Deus Samuel, provavelmente essa cidade que estava próxima era Ramá, que era a cidade onde Samuel estava vivendo depois que Siló deixou de ser o centro religioso, né, de Israel, após os acontecimentos de 1 Samuel 4, que nós já passamos por eles, né, que a arca é tomada, morre o Eli, morre o Ofni, morre o Finéias, né, e a arca é levada pelos filisteus. Naquele momento, Siló deixou de ser o centro religioso de Israel. O Samuel não morava mais lá e passou a morar na terra dele, que era Ramá. E a gente vê aqui que o Saul, a gente aqui já explicou, que se chamava vidente na época, né? O homem de Deus, eles chamavam de vidente. Não é que era vidente de espírita, que consultava os espíritos, não. O homem de Deus, eles chamavam comumente de vidente. Não tem essa associação com invocação de espíritos imundos, não, tá? Falado isso, então é importante que quando alguém ia visitar um homem de Deus, ia pedir um favor, eles levavam uma oferta, né? Então eles levaram aqui uma pequena oferta em dinheiro, que ainda restava nas mãos deles. Eles iam ofertar isso ao Samuel. Isso era uma prática comum. Você lembra quando Naamã vai visitar o Eliseu, ele vai levando várias coisas, várias posses, vários tesouros, vai levando dinheiro para ofertar ao Eliseu, que ele não aceita. Amém? A gente vê isso aqui, a gente nota que o Saul desconhecia o Samuel. Ele não sabia do Samuel. Esse aqui é um retrato mais ou menos de como estava o relacionamento do povo com Deus naquele tempo. Que a partir do momento que a arca foi tomada, aconteceu tudo no capítulo 4, morreu Eli, o povo um pouco perdeu o relacionamento com Deus. Isso aqui é um retrato. Poxa, Saul não conhecia Samuel? Samuel era o juiz de Israel. Samuel era o sacerdote em Israel. Ele ficou no lugar de Eli. E o Saul desconhecia. Como Saul, muitos também deviam desconhecer. E, pensando bem, que se a gente for ver no mapa, o local onde morava o Saul não é assim tão distante de Ramá. E ele não tinha conhecimento do Samuel. Ele é um retrato de como estava o relacionamento do povo de Israel com Deus naquele tempo. Alguns estavam bem distantes, não conheciam mais a Deus, podemos dizer assim, né? Então vamos adiante, vamos para o 11, que nos fala assim: E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: Está cá o vidente? E elas lhe responderam e disseram: Sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois come os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro, para subir ao alto. Porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo.
Então os dois subiram para encontrar o homem de Deus, encontrar o vidente, né? Encontrando algumas moças, pediram para ela dizer assim, onde se encontra o homem de Deus? E elas falaram, ele estava aqui. Ele está aqui na cidade, ele veio à cidade porque está tendo uma festa religiosa. Provavelmente, quando a gente fala que ele morava em Ramá, ele não devia morar no centro da cidade, devia morar ali numa localidade ali perto, tá? Sendo Ramá também, mas não no centro de Ramá mesmo. Naquele momento ele estava no centro, tá? Na cidade de Ramá, que ali estava tendo uma festa religiosa, tá? E então eles se apressaram, falaram assim, vai logo que ele está chegando e vai lá para o alto para abençoar os alimentos. Então eles vão ao encontro de Samuel, mas por acaso, ao mesmo tempo, Samuel também vem ao encontro deles. Samuel está vindo ao encontro deles. Pois no dia anterior, Deus tinha revelado para ele, estou enviando um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim. Quando ele chegar, ele vai chegar a você e ele será colocado como capitão. Ele será colocado como rei sobre Israel, tá? Então, nós vemos que Deus não falou o nome, mas no momento certo, Deus revelou para o Samuel que era o Saul, o tal homem. Quando ele está chegando aí, Deus fala, esse é o homem que você colocará como rei sobre Israel. Você enviará esse aí como rei. É importante notar que não existe acaso para Deus. Essa é a palavra que eu estou buscando. Não existe acaso para Deus. Deus está no controle todo o tempo. Em um momento que você pode estar passando por um problema, parece ser um problema que você está tentando resolver, Deus está pavimentando o caminho para você viver o plano de Deus na sua vida. Quando a gente vê aqui com a situação do Saul. Saul saiu para resolver o problema do pai, que muitos jumentos tinham se perdido, e era um problema realmente. E ali, eles tinham que encontrar aquelas jumentos, que era importante encontrar aquelas jumentos para o pai, e buscou, correu, andou por tudo quanto é canto, de vilarejo, de cidade, vilarejo, vilarejo, e não encontrava as jumentas. Então, ou seja, ele estava resolvendo o problema, sendo que Deus já tinha pavimentado o caminho, falado para Samuel que chegaria esse homem, que é o Saul, e ele seria ungido rei. O plano de Deus para Saul não passava nem pela cabeça dele. O plano de Deus era colocá-lo como rei em Israel, enquanto ele estava buscando resolver um problema e encontrar os jumentos do pai. Então, a gente vê que Deus está no controle todo o tempo. Muitas vezes a gente está passando por problemas, mas Deus está nos dirigindo para algo maior, nos dirigindo para vivermos o sonho dele, viver os planos de Deus para nós, que são maiores e são melhores. Amém? Então, vamos adiante, né? A partir do versículo 18, ele nos fala assim: E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe ante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não culpes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Então aqui a gente vê o quê? Samuel se apresentou como vidente. Eu sou vidente. Só que ele não apresentou de imediato o plano de Deus, não revelou o plano de Deus para Saul. De imediato. Ele faz o quê? Convida Saul para passar aquela noite, para ir até o alto para comer, e no outro dia ele o dispensaria para poder seguir a viagem dele. A gente vê aqui que ele chamou para comer no alto. O alto, geralmente, quando a gente lê na Bíblia, ele é ligado a local de idolatria, de adoração a deuses pagãos, tá? Um local de idolatria. Mas nesse local aqui, não. Esse alto aqui, ela é separado para adoração a Jeová, tá?
Não é esse local de idolatria que a gente vê geralmente, que vê que os reis, quando eram bons em Judá, eles mandavam tombar os altos e tombar esses locais de adoração. Esse local de adoração, esse alto aqui, é um local de adoração a Jeová. Tá? Até porque a gente já viu que não existia mais esse centro religioso em Israel naquele momento. Tá? Então a gente vê que ele falou assim, fica com a gente que amanhã você fica comigo, a gente vai conversar e amanhã você pode seguir sua viagem. E mesmo sem o Saul ter tocado no assunto, Samuel já fala, ó, fica tranquilo quanto às jumentas do teu pai, que elas já foram encontradas. Tá? Não tem nenhum problema. Já está em posse do seu pai lá, está tudo bem. E fala mais. O que são essas jumentas perto de todo o que é precioso de Israel que será seu? Estará em sua posse. Ele recebe essa notícia, parece assim com modéstia, né? Ao que parece, ele recebe com modéstia. Ele fala, não, mas minha família é humilde, sendo que a família dele não é tão humilde assim, que tinha posse, né? Minha família é mais humilde, de Benjamim, a minha tribo, a tribo a qual eu faço parte, é a menor de Israel, realmente. A tribo de Benjamim foi quase que dizimada, tá? A tribo de Benjamim, ela ficou reduzida a mais ou menos 600 homens. Quase que foi extirpada de dentro de Israel. Quase que acabou a tribo de Benjamim. Os irmãos podem ler isso lá em Juízes, do 19 ao 21, que trata disso. Do que a perversidade, que eles foram quase dizimados pela perversidade da tribo. A tribo fez algo terrível, que indignou todas as outras tribos de Israel, todas se juntaram contra Benjamim, a atacaram e quase que mataram todos da tribo de Benjamim. Sobraram só 600 homens. Tá? Então realmente era a menor das tribos. Então vamos adiante agora, vamos para o 22, nos fala assim. Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro, dá cá a porção que te dei, que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse Samuel, eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião. Dizendo eu, tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quando ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, diz ao moço que passe diante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Então, Saul foi ao banquete, aceitou o convite. No banquete, Saul recebeu lugar de honra e também os melhores cortes da carne. O melhor que tinha no banquete foi dado a Saul. A noite se passou, ele e Samuel conversaram bastante. Quando amanheceu, no dia seguinte, Saul fala assim, ó, vou dispensar você, vamos andando. O Samuel fala, sai seguindo com Saul, deixa seu moço ir à frente. Ele reteve um pouco Saul, deixa o rapaz ir à frente, eu quero falar com você. Então, nesse momento que ele ia revelar a palavra de Deus, que é a palavra que Deus tinha para Saul. O plano de Deus para Saul seria revelado nesse momento. Amém? Mas aqui a gente encerra o plano de Deus sendo revelado, nós vamos ver no próximo capítulo, que é o capítulo 10. Amém? Então, espero que tenha sido bênção para vocês esse estudo de hoje. Semana que vem nós continuamos, né? Onde Samuel vai ungir Saul como rei de Israel. Tá? E o povo também vai, né? O povo vai ser dito ao povo, o povo vai saber que agora eles tanto ansiavam com um rei, eles vão saber agora eles têm um rei que é o Saul, um rei ungido por Deus. Amém? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que foi feito hoje. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai, santo, 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 não há outro como tu.
Obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi realizado, Pai. Obrigado, Pai, pelo estudo desse dia de hoje. Que possa encontrar os teus servos, Pai, seja de dia, tarde ou noite, possa levar algo a mais, acrescentar a cada um que assistir esse vídeo, assistir a esse momento que estamos passando aqui, assistir esse estudo. Muito obrigado, Pai. Abençoe cada irmão que está assistindo, abençoe cada família representada, que a bênção do Senhor esteja sobre elas. Fortaleça os teus servos, Pai, nesse mundo. Que possamos ser colunas, Pai, ser sal nessa terra, representantes do Senhor, embaixadores, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado, Deus. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, fiquem com Deus. Uma semana de paz, semana de alegria, uma semana tranquila para todos vocês. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Shalom. Deus abençoe a todos. Shalom.